Uma das piores sensações da vida é perceber que a vida está passando e o tempo está passando e você não tem controle sobre a sua própria vida. Isso é péssimo. Quando a gente fala sobre autocontrole, quando a gente fala sobre sensação de pertencimento, a gente está falando sobre ter propriedade sobre a nossa própria vida. O que acontece é que muitas vezes, com o passar dos anos, da rotina, muitas vezes involuntariamente, a gente acaba terceirizando as nossas decisões para que outros tomem pela gente. O que acontece é que, por consequência, a sensação de não ter vida vai aumentando cada vez mais. Porque se as pessoas decidem por mim, eu não tenho controle sobre a minha própria vida. Agora eu te pergunto, como ter a sensação de estar vivendo a sua própria vida se sempre outros decidem por você? Olá, pensadores! Mais uma vez, sejam muito bem-vindos a esse canal, o qual nós temos aqui o objetivo de nos refletir, nos autoavaliar, pensarmos para, quem sabe aí, mudar comportamentos, mudar hábitos para sermos pessoas melhores. Meu nome é Matheus Santiliano e, assim como você, eu sou apenas uma pessoa comum, que gosta de refletir, perceber as questões que acontecem ao meu redor e dela tirar proveito. E claro, estou aqui compartilhando para juntos pensarmos. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos a esse canal e vamos aqui para a nossa conversa. Antes da gente começar a nossa conversa, eu quero fazer aqui alguns anúncios, né? Primeiramente, eu quero agradecer a todo o apoio, né, de você que faz parte aqui dessa família, que está começando agora. Então, muito obrigado a você que comentou, você que curtiu, a você que ouviu o vídeo, mesmo que ainda não se inscreveu, mas que tenha acompanhado aqui, que de alguma maneira esse vídeo tem te ajudado. Eu quero muito agradecer a sua presença e, claro, também já divulgar aqui, né, para você que não sabe, na semana passada eu publiquei meu primeiro livro em formato digital. Né, para quem não sabe, eu tenho mais de 80 textos escritos. Os textos que eu coloco aqui nos vídeos, a maioria das vezes, são textos meus. Então, se você quiser, além de ajudar, né, curtindo os vídeos, comentando e compartilhando, você também pode me ajudar esse pequeno artista, comprando lá o livro, né? São 10 poemas que eu publiquei, que eu fiz com muito carinho, eu fiz também ilustrações para que possa aumentar a imersão. Então, se você quiser, além de ajudar aqui, comprar o poema, está no valor de R$10, são 10 poemas. Então, é uma ótima companhia que você pode ter durante a semana, né, de leitura. E claro, também você vai estar me ajudando, caso queira. Então, vamos lá, vamos começar a falar sobre esse tema de hoje. Já falei os anúncios e, claro, esse vídeo aqui ele está continuando o vídeo passado, né? O vídeo passado eu falei sobre um exercício de autoconhecimento. Então, se você não viu, pausa esse vídeo agora, dá uma olhada lá. É um vídeo bem legal, que eu fiz bastante perguntas aí para você se autoconhecer, se autoavaliar. Então é isso, eu não vou estender muito isso aqui, já me estendi muito. Então, se você tiver vontade, é só pausar o vídeo aí e procurar o último vídeo desse canal, tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre o vídeo de hoje, que é bancar a sua própria vida, que é bancar a sua própria tomada de decisão. No vídeo passado a gente estava falando sobre autoconhecimento. Então, se você viu o vídeo passado, você sabe que eu te fiz algumas perguntas justamente para você ter o norte ali de quem você é. De qual é a sua personalidade, de qual é o seu temperamento, de o que você não gosta, do que você gosta, do que você acredita, para com base nisso você se autoconhecer e começar a ter um contato com você mesmo, ter um contato com o seu eu interior. Nesse processo de autoconhecimento, você pode já se autoavaliar e justamente começar a ver quais são as situações da vida que as pessoas estão escolhendo por você e você está fazendo coisas que você não quer, mas as pessoas estão decidindo por você. Isso já vai ser a raiz desse vídeo, então eu quero aqui que a gente reflita. Então, se você, assim como eu, está emergindo nessa jornada de autoconhecimento, você vai começar a ver que vai ter situações da sua própria vida que você não conhece, que você não tinha noção do que você gosta, você não tinha noção do que você quer fazer. E a partir do momento que você se autoconhece, você vai escolher bancar, né? Você tem a opção de escolher bancar o que você quer fazer, o que você não quer fazer. O que acontece é que as pessoas, muitas vezes, elas não lidam bem com isso.
Ainda mais se você passou uma vida toda involuntariamente tentando agradar, tentando ali ser bom e gentil para todo mundo. O que acontece é que muitas vezes você acaba escondendo o que você quer de verdade e você toma aquela forma para cada pessoa. Então, se pessoa A você quer ser gentil com ela, você tem a forma que aquela pessoa quer. Se a pessoa B você quer ser gentil com ela, você acaba tomando a forma da pessoa B. O que acontece é que você passa a ter várias formas para cada pessoa e a sua própria forma passa a não existir. Então quero trazer aqui uma frase, que foi a frase do início desse vídeo, que aquele que escolhe agradar a todos, a si mesmo desagrada. Então, a partir do momento que você começa a fazer tudo que as pessoas querem, porque você não consegue dizer não, você muitas vezes fica desconfortável, você passa a desagradar a si mesmo. Porque quanto mais você vai fazendo isso, quanto mais você vai deixando que as pessoas escolham por você, as pessoas decidam por você, você começa a se auto-afastar de si mesmo. E, por consequência, acaba se desagradando. Mas o que acontece é que as pessoas elas não querem ser contrariadas. As pessoas elas não querem que a gente assumam o que a gente quer fazer. E muitas vezes elas não vão lidar com isso. Então eu quero trazer aqui uma frase. Os fiéis de certeza enxuta condenam ateus de uma verdade absoluta. Então o que seria essa certeza enxuta? Seria justamente aquelas pessoas que elas têm uma opinião sobre um determinado assunto e quer que as pessoas sigam aquilo ali à risca. Você não pode ser diferente, você não pode ser livre na maneira que você pensa, nos seus gostos, na sua vestimenta, naquilo que você quer escutar, naquilo que você quer fazer. Se você, a partir do momento, começa a fazer situações, fazer escolhas que fogem do padrão de muitas pessoas, com certeza os fiéis de certeza enxuta desses próprios gostos, eles vão condenar ateus de uma verdade absoluta. Então, o que seria ateus de uma verdade absoluta? Seria justamente aquelas pessoas que elas entendem que cada pessoa tem uma verdade, cada pessoa tem uma realidade, então elas entendem que a sua própria realidade não é absoluta, a verdade ela é relativa. Então, se eu entendo, a partir do momento que eu entendo que cada pessoa é de um jeito e cada pessoa tem uma realidade diferente, significa que eu sou ateu de uma verdade absoluta. Então, novamente, os fiéis de certeza enxuta condenam ateus de uma verdade absoluta. Então, já vai começar por aí. A partir do momento que você começa a bancar o que você quer, o que você quer fazer, aonde você quer ir, o que você quer vestir, o que você quer consumir, muitos vão ser desagradados. Isso é impossível. Você não desagradar alguém, vai acontecer. O que acontece é que quando você começa a ir nessa jornada de priorizar o que você quer, as pessoas vão começar a conhecer o novo você. E isso demora tempo, e isso é muito desconfortável. Mais uma vez, eu digo, se você passou uma vida toda escolhendo agradar as pessoas, e quando eu falo escolhendo, gente, eu não estou falando que é uma decisão consciente. Muitas vezes a gente faz de forma involuntária, A gente acaba, muitas vezes, por não desagradar ou por querer ser aceito, por involuntariamente ter aquela sensação de ser autovalidado o tempo todo, de você querer ser legal para as pessoas. Muitas vezes a gente acaba fazendo isso de modo involuntário, porque a raiz desse sentimento justamente é se sentir bem com as pessoas, o qual faz a gente abrir mão de nossas próprias vontades. Então, se você passou uma vida toda deixando que as pessoas decidam por você, a partir do momento que você decide bancar suas próprias escolhas, as pessoas elas vão estranhar. Elas vão dizer, nossa, aquela pessoa agora tá diferente. Aí já começa a colocar a culpa em tudo. É a culpa do namoro, é a culpa do estudo, é a culpa, que tá andando com pessoas diferentes. Elas vão escolher culpar. Por quê? A primeira sensação que elas vão ter é que você tá diferente. Não é mais aquela pessoa que aceitava tudo. Não é mais aquela pessoa que fazia tudo que os outros queriam. Então, a partir do momento que você escolhe bancar isso, vai ser desconfortável. Então, aqui eu quero trazer outra frase. Felizes são os que não sentiram a tristeza, pois dela não se tem consciência. Porém, conscientemente felizes são os que sentem a tristeza e ainda encontram felicidade com veemência. Aqui eu estou falando justamente de ser ou não ser consciente. Felizes são os que não sentiram a tristeza, pois dela não tem consciência. Então, o que acontece? A pessoa que ela não tem consciência, ela não tem
conhecimento do bem e do mal. Ela não sabe o que é tristeza e o que é felicidade. Ela não sabe o que é entusiasmo e o que é desânimo. Se a pessoa não tem consciência, ela não tem noção de polaridade. Porém, quando você tem consciência das coisas, você sabe o que te faz feliz. E essa é a felicidade genuína. É você não eliminar que existem coisas ruins, é você não eliminar que existe tristeza, que existem situações que vão te trazer emoções negativas, mas é no meio desse turbilhão de sensações negativas e situações que te pode trazer tristeza, você consegue nelas conscientemente encontrar felicidade. Então, conscientemente feliz são os que sentem tristeza, todos nós sentimos tristeza, e ainda assim encontram felicidade com veemência. Então, o que eu estou querendo trazer aqui? A partir do momento que você escolhe bancar quem você é, você vai sentir a tristeza do abandono, você vai sentir a tristeza do julgamento, porque as pessoas elas vão te julgar. Porém, você vai encontrar a consciência da felicidade. Que consciência seria essa? De você escolher bancar quem você é. E é muito prazeroso quando você tem a sensação de estar fazendo o que você quer. Eu não estou falando aqui que temos que ser pessoas ignorantes. A gente tem que buscar o equilíbrio. Até porque quando a gente é muito individualista, a gente passa a não ter empatia. E venhamos e convenhamos, não é nada bom conversar com pessoas e ter pessoas perto que não tem o mínimo de empatia por você, né, gente? Isso é horrível. Mas também é achar um ponto de equilíbrio aonde você também escolha bancar suas decisões ao ponto de não desagradar a si mesmo. Então, esse é o motivo desse vídeo. Esse é o motivo dessa discussão e dessa reflexão. Então as pessoas elas vão ficar tristes com você, mas você vai encontrar felicidade justamente em bancar quem você é. Uma vez que você escolhe bancar quem você é, você vai apresentar às pessoas a partir daí o seu novo eu. Então, a partir do momento que você se impõe, elas vão pensar antes de sair falando o que pensam. Você já percebeu que aquelas pessoas que geralmente elas rebatem, elas argumentam e elas não aceitam muito o que falam sobre ela, assim, livremente. As pessoas elas têm mais cautela. Eu vou ser até um pouco mais profundo aqui. Vamos lá, no português, claro. Você já percebeu que as pessoas complicadas, geralmente as pessoas elas têm muito mais cautela em falar com elas? Mas não é porque só elas são complicadas, é porque elas sabem que quando a pessoa ela expõe o que ela pensa, ela vai ter que pensar 2 vezes antes de sair falando, porque a pessoa vai sair falando o que pensa, vai também ser ali rebatida. Agora, aquelas pessoas que são sempre gentis, né? O que fica subentendido? Tal pessoa vai entender o que eu tô falando, porque ela é tão gentil, ela vai entender se eu tratar ela com ignorância, ela vai entender se eu não tratar ela bem, porque ela é tão gentil, ela é uma pessoa tão amável, ela sempre entende as pessoas. Agora, as pessoas complicadas, não, eu não vou fazer nada não, porque essa pessoa já é complicada, porque qualquer coisinha ela já fica chateada. Então você tá entendendo? As pessoas elas passam a ter cuidado a partir do momento que você sabe, que ela sabe que você possa rebatê-la. Claro que eu não tô falando para você ser a pessoa complicada, mas a partir do momento que você escolhe bancar quem você é, você vai ser chato para algumas pessoas e tudo bem, né? Durante muito tempo da minha vida eu tinha esse medo, né, de estar sendo chato para as pessoas, né, do meu jeito de ser. Eu sou uma pessoa que tem muitas manias, eu sou uma pessoa muito peculiar, assim como qualquer pessoa é. E eu tinha esse medo de eu ser 100% eu e ser chato. Mas o que acontece é que a gente vai ser chato para uns e vai ser agradável para outros, e tudo bem, né? Então a gente precisa escolher bancar nossa própria identidade. Quero trazer aqui uma outra frase. Porque se a felicidade for um bem, valor se perderá quando se a tem. Se for um desejo, não se poderá achar, porque quando se alcança, muda de lugar. Então aqui, justamente eu estou questionando, justamente para quando a gente coloca a felicidade em algo palpável, em um objeto. Eu vou ser feliz quando eu ter minha moto, quando eu ter meu carro, quando eu conquistar minha casa, quando eu ter um relacionamento. Aí tem inúmeras variantes. Só que quando você conquista isso, essa felicidade ela é uma felicidade que está dentro do desejo. O desejo por si só, ele nunca vai ser saciado, ele só vai mudar de lugar. Então se hoje você quer ter um carro, quando você compra o carro, aquele lugar vai ser ocupado e você vai ter desejos de outra coisa. Enquanto estivermos vivos, vamos ter desejo em muitas coisas, porque o desejo em si não é saciado. Agora, quando a felicidade ela não é um desejo, em si um estado de consciência
do que você é e das coisas que são positivas para você, é claro que você não vai viver 100% eufórico todos os momentos da sua vida, mas você vai ter noção da sua própria felicidade. Então, a euforia, ela não é 100%, ela não é todo momento da sua vida. Venhamos e convenhamos, seria muito desgastante. Mas a felicidade genuína é aquela que você tem paz consigo mesmo. Você consegue olhar para você e encontrar pontos para se agradecer, encontrar motivos para ser feliz. E ser feliz com você mesmo, ser feliz com quem você é, com o que você escolheu gostar, com o que você escolheu fazer e com o que você escolheu bancar. Então esse foi o vídeo de hoje. Mais uma vez, eu espero que esse vídeo tenha sido positivo para você, né? Se você gostou, não deixe de deixar o seu like, não deixe de deixar um comentário. Eu quero muito saber o que você achou. Esse vídeo é uma conversa, né? Então, se você conversou junto comigo vendo esse vídeo, eu quero muito entender o que você pensou. Não deixe de ver os outros vídeos desse canal. Mais uma vez, esse vídeo é uma continuação do vídeo antigo, né? Do vídeo anterior a esse. Então, se você tiver um tempinho, confira lá. Mais uma vez eu agradeço pela sua presença e mais uma vez eu digo, se você tiver um tempinho e você gostar de ler, confira lá o livro, tá bom? Um beijo, gente, até a próxima!